A paz do Senhor a você e querida família. Outra vez vamos estar juntos meditando na bendita palavra de Deus. Para tanto, como sempre, vamos estar lendo um texto bíblico. Desta feita, Ezequiel 9:9. Nos diz assim o texto bíblico: Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é gravíssima. E a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Queridos, mais uma vez a minha gratidão. Sim, a minha gratidão por você estar mais uma vez aqui nesse canal. Dia a dia nós estamos aqui meditando na bendita palavra de Deus e eu sou muito grato pela sua inscrição, por você ter deixado o seu like sempre, deixado o comentário e compartilhado o vídeo. Deus abençoe você. Você que não fez ainda a inscrição, faça, você ajuda bastante, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua querida família. Eu aguardo pelo seu like, pelo seu compartilhamento e sua inscrição, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos então à meditação da palavra de Deus. Nós estamos falando sobre Ezequiel. O tema central é a chamada que Deus fez ao profeta Ezequiel. Mas é claro que para tanto a gente teve que fazer um vídeo sobre a chamada, demos o significado da chamada. A gente falou aqui que a chamada tem a primeira chamada na Bíblia, a segunda, a primeira para a salvação, a segunda é entre os salvos para uma obra específica. Nós falamos aqui da chamada no Velho Testamento, no Novo Testamento. No vídeo de ontem, nós falamos sobre o ministério profético no Velho Testamento. E aí a gente falou exatamente sobre o significado da palavra profeta, tanto no grego como no hebraico. E eu terminei o vídeo de ontem dizendo que hoje nós íamos falar sobre as 3 razões ou motivos que Deus tinha para chamar os profetas no tempo do Velho Testamento. Eu disse aos senhores que hoje a gente ia estar exatamente tratando sobre esse tal propósito. O primeiro motivo pelo qual Deus ele chamava os profetas, primeiro, era para denunciar aquilo que o povo estava fazendo que não era do agrado de Deus. Em segundo lugar, chamar o povo ao arrependimento. Chamar o povo ao arrependimento. E em terceiro, conduzi-los ao restabelecimento espiritual. Então veja que quando Deus chamava os profetas, tinha Deus em mente esses 3 propósitos: denunciar os seus erros. Segundo, chamar ao arrependimento. E em terceiro, restabelecer a comunhão com Deus, ou seja, o povo restabelecer a comunhão com Deus. Eu disse também no vídeo de ontem que sempre que Deus chamou os profetas, na maioria das vezes o povo estava em ato de desobediência a Deus. E nós vamos exatamente estar conferindo isso a partir desse momento, lendo textos bíblicos que provam que o Senhor, quando chamava os profetas, era porque o povo estava, em primeiro lugar, em desobediência perante o Senhor. Para tanto, vamos para o livro de Jeremias, no seu capítulo 2, versículo de número 5 até o versículo de número 13. Olha o quadro que estava o povo de Deus, Israel, nos dias em que Deus chama o profeta Jeremias. Você pode acompanhar também na sua casa com a sua Bíblia aberta, tá bom? Vamos então à leitura. Jeremias capítulo 2, versículos de número 5 até o versículo de número 3. 13, melhor dizendo. Jeremias capítulo 2, 5 a 13. Atente bem para a leitura que nós vamos fazer. Nos diz: assim diz o Senhor,
que injustiça acharam vossos pais em mim? Isso é Deus falando. Para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de charcais e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos conduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bemás. Quando nela entrastes, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que entravam e os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Porquanto passai as ilhas de Quintim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trouxesse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Veja o quadro em que estavam os filhos de Israel no texto que a gente acabou de ler. Foi nesse contexto, nessa realidade, que Deus chama o profeta Israel, ou Jeremias. Ou seja, Deus tinha sido trocado por outros deuses pelo próprio povo. Ainda nós temos uma referência, Jeremias 16, e o versículo de número 11, que diz: não lhe dirás, porquanto os vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios, e os serviram e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Veja que esse texto mostra que o povo realmente havia deixado o Senhor. Aí você ainda pode ler Ezequiel capítulo 2, versículo de 1 a 7, e Ezequiel 9 e o versículo 9. Então, esses textos lidos com os que eu citei, mostra que no período em que Deus ele chamava os profetas, na maioria das vezes era porque o povo havia deixado o Senhor. Então eles vinham denunciar aquelas práticas contrárias ao propósito de Deus para com ele. Então você pode conferir isso, mas tem a segunda razão pela qual os profetas eram chamados. E eu disse que era para chamar o povo ao arrependimento. Para tanto, nós vamos ler segundo livro dos Reis, no seu capítulo 17 e o versículo de número 13. Olha o que nos diz o texto bíblico. Ezequiel 17, 13 está escrito: e o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Veja que nesse segundo plano, na chamada dos profetas, o objetivo de Deus era fazer o povo voltar para o Senhor. E você ainda pode ler Isaías, capítulo 31, versículo 6, Isaías 55, versículos 6 e 7, Jeremias, capítulo 3, 12 a 15, e Ezequiel, capítulo 14, versículo 6, e ainda Ezequiel capítulo 18, versículos 30 a 32. Esses textos que eu citei com o que eu li,
mostra que a chamada do profeta tinha por objetivo, ou seja, Deus tinha por objetivo chamar o povo de volta ao arrependimento. E em terceiro lugar, o segundo ou terceiro propósito de Deus era conduzi-los ao arrependimento. Vejamos o que nós encontramos em Isaías, no seu capítulo 51 e o versículo de número 11. Olha o que Deus ele diz para os filhos de Israel: assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Nós ainda encontramos uma outra referência que está em Ezequiel, no seu capítulo 37, mostrando para você que, em terceiro lugar, o objetivo de Deus era levar o povo ao restabelecimento espiritual. Aí temos 37 de Ezequiel, 21 ao de número 28, que nos diz assim: diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares, de suas residências em que pecaram, os purificarei, assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, e eles e seus filhos, e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será o seu príncipe eternamente. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo. E os estabelecerei, e os multiplicarei, porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Queridos, nós estamos chegando ao final deste vídeo, mas deu para você entender que quando Deus chamou os profetas, ele tinha por objetivo esses 3 passos. Vou ler mais uma vez: denunciar as práticas que Israel praticava contrárias à sua vontade. Segundo, chamar o Israel para o arrependimento. E em terceiro, conduzi-los a um restabelecimento espiritual. Esse era o objetivo de Deus ao chamar os profetas no ministério profético do Velho Testamento. Espero que você tenha gostado deste vídeo, você tenha apreciado e você possa mandar para outras pessoas depois de você, deixar o seu like, o seu comentário. No vídeo de amanhã, nós vamos estar falando sobre as características dos profetas no Velho Testamento. Características são sinais que aparecem no indivíduo para o identificar como tal. Então, é isso que nós vamos observar no dia de amanhã, no vídeo de amanhã. Eu peço a você que não perca, porque você vai estar acompanhando o raciocínio que nós vamos estar apresentando aqui. Que Deus abençoe você e família. Eu agora vou estar orando por você, por sua família, para que Deus esteja abençoando aonde estiver. E você pode orar comigo, aonde você está. Vamos então? Querido Deus, querido Pai, em cuja presença nós estamos. Muito obrigado, Deus, muito agradecido por poder falar a Tua palavra outra vez. Te peço, meu Deus, que todos que tenham acesso a esse conteúdo sejam abençoados por Ti.
Eu te peço, meu Deus, por todos aqueles que estão agora saindo de seus lares para suas atividades. Dá um dia promissor a todos os que voltam depois de uma noite de labor. Ó Deus, um sono reparador. Deus querido, aqueles que estão enfermos, doentes, desenganados pela medicina, os órfãos, as viúvas, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão, Senhor, vivendo um momento depressivo, as famílias que estão em desarmonia, Senhor, entra com providência, abençoando, abençoa, Senhor, também, ó Deus, aqueles que estão envolvidos em crimes, nas drogas, tenha de misericórdia, eles têm uma alma. Abençoa o nosso país, abençoa a nossa igreja nesta cidade, neste país, no mundo, os missionários. Deus querido, abençoa nossas autoridades espirituais, Senhor, em todo este país. Meu querido Pai, abençoa esse canal. Esse canal possa seguir sendo uma bênção para todos que tenham acesso aos conteúdos que aqui estão sendo apresentados. Me ajuda, Senhor. Dá-me, Senhor, graça, humildade, sabedoria, para que possa passar, Senhor, esse conhecimento aos demais. Querido Pai, eu te rogo encarecidamente no nome santo de Jesus. Amém. Outra vez eu te peço, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário e mande para o máximo de pessoas que você puder. Assim você comigo vai estar contribuindo muito para que outras pessoas tenham conhecimento desse conteúdo depois de nós, tá bom? Que Deus abençoe você e eu te espero amanhã no próximo vídeo. Deus abençoe.